Olá, programa Autores na Web começando e hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o APS, Guia de Práticas Pedagógicas para Professores da Educação Infantil, da editora Ática, aprovado no PNLD 2019. E para isso a gente recebe aqui no estúdio a Noemi Bianchini, que é coautora da obra, juntamente com João Batista Freire. Seja bem-vinda, Noemi. Obrigada, Kelly. Muito bom estar aqui. Podemos conversar um pouco sobre essa obra. Olha, é um prazer recebê-la. Que bom que você veio conversar com a gente, porque é uma curiosidade a respeito dessa obra, que é uma novidade no PNLD. Né? E eu queria que você já começasse, então, nos dizendo qual que é o objetivo desse guia. Então, na verdade, você sabe, nós temos agora uma base nacional comum curricular. Por muito tempo, cerca de 4 anos, vimos discutindo a respeito de uma base nacional comum curricular para a educação básica. E a educação infantil está incluída nessa base. Então, o MEC, depois de aprovada a Base Nacional Comum Curricular, criou no programa PNLD 2019 a possibilidade de nós apresentarmos um guia de práticas pedagógicas para os professores. Então, esses 2 livros foram feitos de acordo com a base para facilitar a prática pedagógica dos professores em sala de aula. Olha que interessante, a gente está vendo as capas aqui, Sim, então, né? São 2 livros, né? Um livro para crianças de 0 a 3 anos e 11 meses, que é o volume 1, e um outro livro que é para as crianças de 4 anos a 5 anos e 11 meses. E quais os pontos mais importantes que a gente pode destacar? Então, vamos ver o seguinte, ó, o que a base traz para a gente como novidade ou como alguma coisa que se deve prestar muita atenção na educação infantil. A primeira de todas, e que eu considero a mais importante, é a questão do protagonismo do aluno. Sabe, Kelly, aquela criança que vai para a educação infantil, hoje ela vai desde muito pequenininha para a escola. Então, a gente precisa pensar que ela está inserida num mundo com muitas novidades, né? Está muito cedo na escola. Então, como é que a gente lida com isso dentro de uma sala de aula da educação infantil? Então, para isso é que o MEC e a Base Nacional Comum Curricular pede para que a gente preste atenção nessa criança que vem para a educação infantil, que vive num mundo com muita informação e que ele tem muita coisa já que ele traz consigo, né? Então, deixar esse espaço para que a criança se apresente como um protagonista é muito importante. Então, uma sala de aula mais ativa, onde a criança possa participar muito mais, tá? Então, uma outra questão, então, que advém dessa questão do protagonismo é a intencionalidade pedagógica. Ou seja, se eu tenho uma criança diferente, eu, como professor, preciso me preparar diferente para essa aula, né? Então, eu preciso saber claramente quais são os meus objetivos. Eu estou preparando essa atividade para quê? Né? Quais são os meus objetivos? Então, essa intencionalidade pedagógica vem também muito forte na Base Nacional Comum Curricular. E a outra coisa que todo mundo fica se perguntando é, se as coisas mudaram, o que é que eu vou ensinar, né? O que é que a base traz como novidade? Então, na verdade, o que a base traz são normas, né? Ela é uma normativa para as escolas criarem os seus currículos, ou seja, a partir da base as escolas criarão os seus currículos. E o que a gente tem que pensar quando olha para essa base? Nós temos uma base nacional comum curricular, que seria cerca de 60% dos conteúdos que os professores irão trabalhar com as crianças, e mais 40% aproximadamente dos conteúdos que são características regionais. Então, como é que eu insiro o local que eu vivo dentro da base? Então, eu tenho os conteúdos da base, que eu tenho que administrar, porque eles são comuns a todas as crianças do Brasil, mas eu tenho também a característica regional, que eu preciso contemplar nesses conteúdos de escola. Tá? Nossa, é bastante informação, mas vai de encontro com a realidade mesmo. Vai de encontro mesmo, com a realidade do aluno. Tanto do aluno quanto também do educador. Exatamente. Né? Então, uma outra coisa que é muito interessante é que as pessoas dizem assim, poxa, mas na educação infantil agora a gente vai alfabetizar a criança, como é que é isso, né? Ou seja, a gente não deixa de trabalhar com a criança aquilo que a gente sempre trabalhou. Ela vai conviver com outras crianças da sua faixa etária, ela vai continuar brincando, sim, não é porque a gente vai trabalhar os conteúdos que ela vai deixar de brincar, a gente aproveita as brincadeiras. Ela vai participar muito mais, porque a gente quer que ela seja protagonista, ela vai ter oportunidade de explorar mais conhecimentos, porque a gente vai trazer muitas coisas mais... Quando a gente fala de trazer para a sala de aula coisas que são da própria região,
né, do convívio dela, a gente já está tentando mostrar que o que ela vai explorar no entorno em que ela vive, né, as características daquela região. Outra coisa, dar espaço para que essa criança se expresse, tanto na musicalidade quanto na arte, quer dizer, em todas as situações que ela possa se expressar. Por quê? Tudo isso junto, a gente chega nesse último item que é o conhecer-se, ou seja, quando ela se apresenta, ela convive, ela brinca, ela vai se expressar, ela vai cada vez mais se conhecendo e conhecendo também os colegas que convivem com ela na escola, né? E o que mais a gente consegue? Outra coisa que a gente tem para prestar atenção na base são esses campos de experiência. São os campos de experiência que vão ajudar o professor a fazer essa ligação entre aquilo que ele quer trabalhar, a sua intenção pedagógica e o protagonismo do aluno. Ou seja, quando a gente pensa nos campos de experiência, a gente estava acostumado a organizar um currículo pela linguagem, pela alfabetização, pela matemática, pelas ciências, né? Então, essa nomenclatura muda um pouco, mas veja bem, olha, quando a gente pensa nesse campo de experiência, o eu, o outro e o nós, observe que a gente está dentro, olhando aí para o convívio, né? Como é que as pessoas se relacionam? Estou pensando em mim, no outro e nós juntos. O corpo, gestos e movimentos, está muito claro que a gente vai trabalhar conteúdos aí da arte, né? Dos gestos, a dança, o canto, né? Traços, sons, cores e formas, também a gente continua trabalhando com a arte, mas aí explorando talvez as formas, trabalhando com cores, com tintas diferentes, né? A oralidade escrita, é bom a gente prestar atenção nesse campo de experiência, porque é realmente aqui que a gente insere tanto a oralidade da criança, porque essa criança da educação infantil está desenvolvendo a oralidade, né, quanto os primeiros passos da escrita. Então, a gente vai trabalhar com ela já ao início do processo de alfabetização, sim, que essa é uma coisa que os professores têm dúvida. A outra coisa, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, onde a gente trabalha os conteúdos que estão mais relacionados à matemática, vamos dizer, né? Então, as formas geométricas, os números, as quantidades, então, estão nesse campo de experiência. E como que esse guia foi organizado? Como que a gente consegue entendê-lo melhor nisso? Então, vamos ver, olha, para cada faixa etária, a gente tem os mesmos campos de experiência. Então, esses campos que eu acabei de mostrar para vocês, eles vão ser contemplados em todas as faixas etárias. Quais são elas? Olha, crianças de 0 a 1 ano e 6 meses, crianças de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses e crianças de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Então, o objetivo da aprendizagem está dentro do campo de experiência e por faixa etária. Tá? Então, esse é o estudo que o professor vai precisar desenvolver para compreender como é que ele vai montar esse currículo. Tá? Então, veja só aqui, olha. Como é que nós fizemos? Nós pegamos a faixa etária, por exemplo, aqui, o grande objetivo do guia é auxiliar a prática pedagógica, ou seja, como é que eu monto a minha aula, né, para que esse aluno aproveite ao máximo dentro de todos os campos de experiência e com os objetivos muito claros. Então, veja só, nós organizamos por temas, primeiro por faixa etária, né? Depois por temas, e dentro de cada tema nós temos subtemas. Então, veja bem aqui, olha, por exemplo, num dos temas que a gente viu agora ali, que é onde moro, eu tenho o subtema a casa. Dentro desse subtema a casa, a gente traz várias propostas, por exemplo, a minha casa. Em cada proposta, é bom lembrar, porque vocês vão ver outras agora aqui na sequência, em cada uma delas a gente já destaca o tempo previsto para a realização dela. Que ajuda até na organização. Ajuda até na organização, né, do dia da sala de aula. Dentro dessa proposta, então, por exemplo, eu tenho o tempo previsto, tenho o campo de experiência e quais objetivos foram contemplados em cada uma das sugestões de atividades. Então, vejam bem. A segunda proposta, casas nas histórias, as histórias infantis que a gente conta para eles, tem várias casas, dos porquinhos. Que é incrível, né? Que é incrível. Então, ele vai observar essas coisas nessa atividade, por exemplo, né? Na proposta 3, nós temos a arte na casa, porque a gente vai fazer uma pintura de um jardim. Na proposta 4, onde eu moro, ele vai observar o entorno onde ele mora. Na proposta 5, os cômodos de uma casa, quais são, né? Na proposta 6, a minha casa por dentro, como é que ela é, né? Na proposta 7, nós vamos trabalhar numa parlenda, tá? Então, você observe o seguinte, esse subtema casa, veja como é que ele aparece aqui na organização para o professor, tá? Quando ele olha esse quadro, depois ou antes até de
de realizar todas essas atividades, ele começa uma ideia geral, uma ideia geral de tudo que ele vai trabalhar, todos os campos, todos os objetivos, né? Isso ajuda muito o professor a pensar nas próximas atividades. Claro, e né? facilita, porque é tudo muito organizado, inclusive com os tempos de cada atividade. Exatamente. As cores ajudam qualquer pessoa. É verdade, né? isso organiza o olhar, né? Então, olha só, se a gente destacar um pedacinho desse aqui, veja só no campo de experiência, o eu, o outro e nós. Todas essas atividades foram contempladas o objetivo 1. Em todas essas foram contempladas o objetivo 3, o objetivo 4 e assim por diante, tá? Então, realmente esse quadro vai ajudar a organizar bastante. Alguma outra coisa que a gente possa destacar? Eu até já me adiantei um pouco aqui, que é muito interessante observar que nesses guias vocês vão encontrar também alguns boxes de sessões. Por exemplo, preparando o ambiente de aprendizagem. É uma atividade que eu vou fazer com tintas, por exemplo. Como é que eu preparo? Então, isso vem já destacado para o professor. Ah, não, eu vou fazer uma atividade de alfabetização. Que livros eu tenho que ter à mão? Tá? Então, esse box de preparando o ambiente de aprendizagem vai ajudar também bastante o professor. Tá? Uma outra sessão são as sessões de sugestões de leitura, que aparecem para o aluno, mas também aparecem para o professor, como uma formação continuada, quais textos eles poderiam ler para compreender um pouco mais aquilo que está sendo feito. Tá? Que interessante. Uma outra também seria ampliar as atividades. Eu já fiz essas 7, por exemplo, que nós apresentamos, mas eu quero ampliar. Como é que eu posso ampliar? A gente sugere também. Ele pode ampliar da maneira como ele achar melhor, mas pode aproveitar mais algumas sugestões nossas. E aí ele não fica tão amarrado Exatamente, também, né? A ideia é que ele, depois de compreender como é que funciona a base, que ele possa trabalhar com muitas outras coisas que ele deseja trabalhar, principalmente quando é regional, né? Bom, e agora é o seguinte, todos esses guias acompanham um material digital. Digital, essa também é uma exigência do MEC, e esse material digital ele vai ficar nas plataformas mesmo do MEC, né? No nosso APS, Guias de Práticas Pedagógicas para o Professor, ele vai ter 3 tipos de materiais, que são os materiais gráficos, que ele poderá usar. São imagens, né, que ele pode usar tanto imprimindo quanto apresentando para as crianças, de acordo com o conteúdo que ele vai desenvolver naquela aula, né? Nós também temos os materiais lúdicos. O que são os materiais lúdicos? São materiais que vão contemplar o folclore nacional, várias sugestões, com atividade totalmente desenvolvida, já para que ele tenha uma ideia de como apresentar para os alunos, mas também da cultura e da região de cada região. A cultura de cada região são pelo menos 10 sugestões de atividades, de brincadeiras, de lendas e tudo mais que eles possam trazer para as crianças. E também os materiais para avaliação, ou seja, ele está trabalhando com esse aluno todo dia, como é que ele já vai aproveitando, né? Que tipo de documento ele pode já aproveitando para anotar essa evolução dessa criança, como é que ele está percebendo, de uma forma, né? mais ampla e completa, né? Eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Olha, aqui é um exemplo de materiais gráficos. Olha só que beleza de imagens que ele pode aproveitar para trabalhar cores, formas, né? Aqui 2 cores, ali os legumes, as frutas, muito lindas as imagens. Quer dizer, uma maneira de deixar à mão do professor alguma coisa que ele possa usar imediatamente, né? Também aqui nós temos um exemplo de uma das atividades que traz o folclore nacional, e aqui uma ficha de observação de crescimento desse aluno, né? Então, essas são alguns exemplos do que a gente tem nesse material que é digital e que vai ficar na plataforma do MEC. Eu estou encantada com esse guia, Noemi. Tenho certeza que todo mundo gostou muito também. Entender até melhor como funciona, qual é o objetivo. Queria te agradecer, a gente precisa encerrar, foi ótimo, obrigada. É um prazer falar com você, viu? Agradeço essa oportunidade, porque realmente a gente escreve, trabalha, faz o material, mas sem a gente poder levar para as pessoas, fica lá um material esquecido, né? Com certeza. Então é muito bom essa oportunidade de poder falar com você. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. E você aí, continue acompanhando Autores na Web. A gente sempre tem novidades por aqui. A gente se encontra no próximo programa. Até lá.